só que o meu compromisso, se vocês forem reparar, é sempre isso. O meu compromisso nunca é falar de coisas que tem no Google. Não sei se vocês repararam isso, né? Você vai digitar as coisas que eu estou falando, não tem no Google as coisas que eu falo. Porque no Google você vai lá e busca e pronto, né? Porra, imagina se eu fosse fazer aqui uma linha do tempo. Sacanagem com vocês, eu juro que eu não conseguiria fazer isso, né? Então, uma linha do tempo dos autores de psicologia. Ainda que falte isso, hein? Ainda que falte. Qualquer pessoa que tenha pisado numa universidade de psicologia, tenha estudado disciplinas de psicologia, não consegue organizar as correntes de psicologia, ou seja, daqueles sujeitos que se dedicaram ao estudo do que é o homem, do que é o humano, né? A gente não consegue organizar isso. Não foi apresentado para a gente de modo, né? Assim, uma conversa linear dentro da disciplina. Isso não tem. Quem tenha feito. Mas também não vou fazer aqui, beleza? Pretendo fazer isso em algum momento gratuito na internet para vocês irem acompanhando. Isso vai ser muito legal. Fazer um comentário crítico das correntes e linhas de psicologia. Isso é necessário fazer. Isso não tem. Precisa ser feito. Não é o que eu vou fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui, portanto? Já para poder explicar para vocês o que vocês estão fazendo aqui. Né? Então, acho que vale a pena. O que a gente vai fazer aqui? Esses 2 dias e meio, 3, né? Sexta, começa agora. Esses 2 dias e meio vão ser uma imersão numa coisa que eu gosto de chamar de abertura de olho. Tá? Abertura de olho. O olho do homem contemporâneo e da mulher contemporânea tem estado fechados. Isso a gente repara. A gente repara no nosso círculo de amigos, repara entre nossos parentes, repara na gente mesmo, repara com as pessoas que a gente atende no consultório, nas sessões, enfim. Tem um fechamento de olho que muitas vezes ninguém nota. Mas o que é esse fechamento de olho? É um olhar para a realidade e não conseguir pegar tudo aquilo que a realidade tem para oferecer para a gente. Isso é uma coisa. Tá? Uma boa parte do curso, eu estou dando já essa chave logo de início para vocês dessa turma, coisa que eu não fiz em turmas anteriores. Uma boa parte do curso vai ser só sobre o olhar. Tá? É uma chave para a gente entender. O que o Ítalo vai estar fazendo aqui com a gente e o que eu pretendo que cada um aqui se comprometa a fazer. Transformar o olhar. Por quê? Se a gente entra numa universidade de psicologia, ou entra nesses cursos, enfim, que tem uma pretensão de transmitir conteúdos transformacionais para a nossa vida, em geral, eles entregam para a gente, logo de início, uma série de conceitos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente vai fazer uma disciplina hoje de psicologia, sei lá, psicanálise 1, sei lá. O professor, em regra, ele vai começar a falar para a gente de realidades que não têm 4 patas, entendeu? Que a gente não consegue tocar, que a gente nunca viu e que a gente tem que aceitar. Por exemplo, ego. O ego. Todo mundo já ouviu falar esse nome. E a gente usa e abusa desses termos sem nunca ter se perguntado o de que eles são feitos. Entende o que eu quero dizer? Não, então, ego. O que é um ego? Você entende o que eu quero dizer? Esse nosso curso aqui, o nosso encontro, a gente só vai falar, e sempre que eu fugir disso, eu quero que vocês puxem minha orelha, beleza? A gente só vai falar daquilo que o olho dá conta de enxergar, ou seja, daquilo que um indivíduo concreto pode testemunhar em primeira pessoa. Beleza? Isso é ciência superior. Tá? É ciência superior. A gente vai chegar, e é o que a gente pretende fazer nesse curso, a gente vai chegar até as concepções mais altas do que é o ser humano, do que é a natureza humana, do que é o amor, do que é o compromisso, o que são as relações, a partir de olhar, sei lá, pedra, entendeu? Água que cai, comida que eu comi, entende isso ou não? Isso é o princípio da ciência superior. Eu jamais vou apelar para um conceito como quem diz, vocês têm que engolir isso aqui que o Ítalo está falando, beleza? Se essa for a sensação, se esse for o sentimento, se você falar assim, Ítalo, peraí, eu não dou conta de ver isso que você está mandando eu ver. Mandando não, disso que você está dizendo que é para estar vendo. Vocês vão parar e vão falar, Ítalo, foi longe demais, volta. Beleza? É um compromisso que a gente vai ter que fazer aqui. Por quê? Porque eu falei, a coisa é sobre uma mudança de olhar. É conseguir bater o olho nas coisas e pegar a coisa mesmo. Esses dias eu fiz uma postagem no feed, lá do Instagram, não sei se vocês chegaram a ver, falando... Na verdade, essas postagens são...
requenta coisas que eu escrevi nos stories, né? Então, assim, a equipe vai lá, pega um negócio desse que eu escrevi, dá uma arte bonitinha, joga no feed e nem me diz, né? Que não me comunica. Aí eu, pum, uma bomba. Assim, caralho, daria disso que eu tava pensando em falar, aí acontece lá o negócio. É assim que funciona. Então, eu tinha escrito lá atrás um negócio assim, vai chegar o dia que a gente vai ter que dizer que a grama é verde, que menina é menino, que menina é menina. Aí um espertinho mesmo, eu achei bom, assim, até o que ele falou assim, Ítalo, isso é uma falta de visão que Jesus na causa. Você nunca reparou que a grama não é verde, que ela tem nuances de amarelo, de verde claro? Assim, eu reparei, cara, eu já vi grama, no caso. Né? Porra, eu nunca vi, eu não reparava disso. Claro que eu reparei, assim que o céu é azul. Depende, o céu, quando o sol está se pondo, fica rosa, né? Quando não tem sol, o céu não é azul, é preto. Eu sei disso. Né? Mas isso é a lesão própria da inteligência do homem contemporâneo. Nossa, uma incapacidade de conseguir olhar para as coisas e pegar o centro delas, o núcleo delas. Quando chega um sujeito no consultório, quando chega um familiar para a gente, quando chega alguém sofrendo, ele não chega com a coisa organizada. Nunca. A gente não está organizado. Nunca. Não é isso? Ou o nosso olho tem essa sensibilidade para pegar o núcleo das coisas, o centro das coisas, a gente vai sempre se perder. Não é isso? Ninguém chega organizado no consultório e fala, doutor, eu estou com esse problema aqui porque realmente isso aqui é uma questão de autoestima. A pessoa vai começar a falar de um monte de sensação que ele tem. É a gente que tem que ter o olho treinado. Quando vai dar um conselho para um filho, quando vai sentar com uma pessoa que a gente ama, quando a gente vai estar exercendo o nosso trabalho, não é isso? Ou vou mais longe, quando a gente estiver olhando a nossa própria história. Porque no limite é a gente mesmo com a gente. Não tem muito o que fazer. Então, esse ajuste de olho dá conta de realizar uma coisa que o Viktor Frankl disse, largado assim, num texto dele secundário. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, foi ao campo de concentração, a gente vai falar dele em algum momento. Né? É um sujeito desses fenomenais, fantásticos, que aparece, sei lá, de quando em quando na história da humanidade. Ele fala o seguinte para a gente, olha, o que trata no processo terapêutico não é a técnica, mas é a personalidade do terapeuta. Isso é central para a gente. Isso é central para a gente. Tá? O que trata não é a técnica. A técnica pode te ajudar, mas pode te atrapalhar também. O que trata é o aparecimento de um homem ou de uma mulher que está vivendo desde esse centro que a gente vai tentar tocar aqui ao longo desses 2 dias. Quando aparece um homem e uma mulher maduros, com a personalidade madura, querendo ou não, ele trata... Olha, ele vai tratar o paciente, o que trata é a personalidade do terapeuta. E a gente nasce com essa pequena frase, com essa pequena visão do Viktor Frankl, a gente vai mais longe. O que educa é um pai, uma mãe madura. O que dá conta de manter um relacionamento afetivo, noivo, namorado, marido, mulher, é uma pessoa com personalidade. E por aí vai. Ítalo, eu sou professor da rede pública. E é bonito você falar, né? Porque você tem toda essa estrutura, você tem gente que quer te ouvir. Então é fácil você falar, né? De professor de rede pública. Se quero ver, sei lá, na minha realidade da escolinha municipal, não sei das quantas. Fala, meu filho, a questão é que eu já tive nessa realidade também. E é a mesma coisa. Se o professor não tem personalidade, se ele não sabe o que ele está fazendo, se ele não assume a personalidade dele, ou seja, se ele não está exercendo aquele ofício desde o núcleo, desde o centro da sua pessoa, ele não transforma aquela microcomunidade. As pessoas não vão olhar para ele. Ele vai ter problemas realmente de comportamento, de atenção. É óbvio. O professor não sabe quem ele é. Ele não está falando, preste atenção, ele não está falando desde o centro do seu dever, desde o centro daquele que ele devia, de fato, ser. E essa é a confusão do nosso tempo. Assim, Ítalo, mas qual que é o centro? Essa que é a pergunta. Essas perguntas que eu recebo, mas eu recebo isso de todos nós, todo mundo. Todos nós temos esses questionamentos. O que é ser uma mãe? O que é ser um pai? O que é ser um amante? O que é ser um professor? O que é ser um médico? São perguntas que a gente... E daí vem esse desconforto. Um paciente meu
Tava sofrendo, né? Tava com aquele famoso vazio, né? Assim, a vida não tá indo, né? A vida não tá muito, sei lá, tô achando que eu não tô vivendo direito. O moleque era um moleque, né? Na altura. Com aquele desconforto existencial, olhando para a vida e falando, puta, não sei se era isso que eu devia estar fazendo. Sabe o que é isso, né? Todo mundo deve intuir o que é isso. E eu perguntei para ele assim, falei, fulano, me fala aí seus planos, me fala os seus sonhos. Ele começou a falar, falou, olha, Ítalo, pensou um pouco, né? Também a coisa não era muito clara para ele. Ele era jovem. E aí pensou um pouco assim, eu quero poder formar uma família, né? Quero dar conforto para os meus filhos, para minha mulher. Ele estava namorando, sério. E ficou por aí. É claro que uma pessoa ouvindo isso, que tem menos experiência, que tem pouca experiência, pode falar assim, cara, legal, um moleque tem bons desejos. Né? Bons desejos. Mas ele estava com desconforto. Ele não estava bem. E aí eu falei, olha, fulano, agora eu quero que você me conte quais são os seus desejos. Porque esses que você está me falando, eles não são muito diferentes dos desejos de uma vaca, de um urso, de um tatu-bola. Você entende o que eu quero dizer ou não? Quais são os seus desejos pessoais, humanos, que só você pode ter e ninguém mais? Olha o que eu estou falando aqui. Olha o que eu estou falando aqui. Uma grande parte da insatisfação, do sofrimento, dessa sensação de vazio, de desconexão, de não aguento mais minha vida, quero sumir. É claro que você quer sumir. Viver a vida de um urso, de um tatu-bola deve ser uma merda. Isso é um dos maiores dramas humanos. É olhar no seu olho, com toda a calma do mundo, no consultório, não aqui, óbvio, né? Sentado na minha poltroninha, com aquele sorriso amigo, e falar assim, e aí, me diz aí, o que você gosta? O que você quer fazer? E a pessoa fala, é foda isso. Dá uma resposta verdadeira em primeira pessoa. Esse é o ponto. O que você quer? O que você quer? Eu tinha uma paciente poetisa. E ela estava numa depressão. Ela era muito talentosa. Muito talentosa mesmo. E ela me mostrou os últimos poemas que ela tinha feito. Foi a primeira sessão. Ela chegou com um bloquinho. Deixa eu ver esse negócio. Eu falei, deixa eu ver também. Ela escrevia, ela não era brasileira, ela escrevia em espanhol. Aí eu comecei a ler. Eu falei, pô, fantástico, excelente. Só que isso aqui não é você. Isso não é tua voz. Tá tudo falseado aqui. Desculpa. Ter um nariz desse não é fácil. Falei, isso aqui não é você? Vamos ler, leia comigo. Ela começava bem. Você vê que eu tinha que ter recolhido esses poemas e pedir autorização dela. Porque era muito claro para exemplificar. Como eu não recolhi, não pedi autorização, só posso falar. Eu não posso mostrar para vocês. Mas os poemas começavam bem. Eu a via ali. Eu via a mulher ali. Os dramas dela. Os desejos dela. E de repente ela começava a mudar. E ela começava a mudar. E ia para uma estrutura, no caso dela, teológica. Ela dava razões teológicas para a vida. Não era em primeira pessoa, não eram pessoais. Ela entrava numa estrutura bíblica. Pô, Rítala, mas isso é ruim, isso é bonzão, né? Ela tinha religião, é bom para ela. Veja, a regra e a moral vazia, que não são vividas em primeira pessoa, elas sempre trazem problemas de neurose para a gente. Com isso eu não estou dizendo que religião é ruim, que Bíblia é ruim. É que o exemplo dela é esse. Mas pode ser de qualquer outra coisa. Se a experiência não é feita a partir do teu olho, se você não dá conta de responder em primeira pessoa, o núcleo, qual é o motivo, o centro dos teus desejos, e é disso que a gente vai falar aqui uma boa parte. Por enquanto ainda está meio fantasia. A gente vai concretizar isso até não poder mais, até espremer o negócio. É só para a gente abrir. Só para a gente abrir. Por isso que eu não vou vir com nenhum conceito formado para vocês. Eu quero fazer o contrário desta porra. Você está entendendo? Se eu vier aqui com coisa de moral, com coisa de regra, com coisa de escola, eu estou frustrando aquilo que eu acredito. Você está entendendo ou não? Eu acredito que a felicidade humana,
que a vida humana, que a formação da personalidade humana, a personalidade, eu já disse, eu gravei uma aula sobre isso, é a única força que dá conta, é a maior força desse mundo, a única força que dá conta de te mover e de mover os outros, é você formar a tua personalidade. Concorda comigo o Viktor Frankl, quando diz o que trata, no processo terapêutico, é a personalidade madura. Então veja, vamos entender isso aqui como um poema da nossa vida. Como um poema da nossa vida. Tudo que a gente recebe e articula dentro da gente e põe para dentro da gente, que é conceito, que é teoria, que alguém falou, mas eu não vi, eu não experimentei, isso não é transformado em carne, em substância. Não é transformado, por assim dizer, em vida para a gente. Dá para entender o que eu estou falando em termos de poesia? A gente vai precisar se despir aqui de um monte de coisa e entrar numa linguagem poética em algum momento. Tá ou não? Isso é ciência superior. Beleza? E a gente sempre fala assim, olha, isso que o Ítalo está falando, isso que esse autor está falando, isso que minha avó falou, onde isso se articula dentro de mim? Esse é o nosso projeto aqui ao longo desses 2 dias e meio. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Então, por exemplo, é uma tristeza a gente ver alguns filósofos, e eu entendo, que diante de perguntas centrais do estudo da filosofia, como, por exemplo, o que é a vida? Vocês viram? Eu preciso falar o nome dele, não nada contra, ele ajudou muita gente, inclusive. O Clóvis de Barros Filho. Vocês viram o vídeo dele, conhecem ele. Professor da USP. Tem um monte de vídeo bom na internet. Confesso que eu nunca li nenhum livro dele. Mas, numa entrevista, não sei se vocês lembram, tinha um programa do finado Abu Janra, aquele cara gordo, que tinha uma voz. O cara, uma porra. Tinha um programa de entrevistas na TV Brasil, na TV Cultura, chamado Provocações. Tu viu, Dario, esse Provocações? E aí ele fazia umas entrevistas provocantes, realmente. Ele tinha uma pegada psicanalítica, o Abu Janra. E dependendo do convidado, ele fazia. Então ele entrevistou de tudo que é tipo de gente. Rafinha Bastos a filósofo. Todo tipo de gente passou pelo programa do Abu Janra. E para o Clóvis de Barros, ele pergunta para o Clóvis, que é um filósofo. Pergunta assim, Clóvis, o que é a vida? Diante dessa pergunta central, a gente consegue dar uma resposta que não seja postiça. Porque se você vir o... Conecta aqui. Porque se você vir o vídeo do Clóvis, entendeu que eu ia emendar? Porque se você vir o vídeo do Clóvis, a resposta que ele dá para a pergunta do Abu Janra, ela é postiça, ela é falsa, é uma tristeza. É triste ver aquilo. Eu não me alegrei com aquilo. Tem gente que se alegrou, babaca, quem mandou? Eu falei, que isso, cara? É um filósofo confrontado com isso, entendeu? O que é a vida? Ele não sabe responder. Ele dá uma resposta triste. Vai, energia que tenta se renovar. Eu falei, beleza. Aí o que o Abu Janra faz? Vejam esse vídeo. Pensam, o que é a vida, Clóvis de Barros? Agora não, gente. Agora presta atenção em mim. Senão vai todo mundo parar aqui e a gente põe no vídeo. Não é sacanagem. Não vou fazer isso com o Clóvis, coitado. Não quero fazer isso com ele. Aí o Clóvis responde. Energia que vira energia. Aí o Abu Janra, filho da puta que era, fala assim, Clóvis, o que é a vida? Pergunta de novo. Aí ele dá uma resposta. Aí o Abu Janra, muito bom. Clóvis, o que é a vida? É muito incômodo. Quem viu esse vídeo? Só para eu saber. Lembra disso? É terrível, cara. Dá um mal-estar aquilo. Aí o Clóvis fala assim, é dor e sofrimento. Aí o Abu Janra sacana que era assim, quando vai para a metafísica eu já não converso mais, o programa chega ao fim. Eu queria agora, Clóvis, que você desse uma palavra final para os nossos ouvintes e para o seu público, dizendo, Clóvis, o que é a vida. Tu lembra o que acontece? Ele não fala nada. Ele fica em silêncio, olhando para baixo. Eu não quero isso para vocês. Você entende? Eu não quero isso para vocês. Isso é o drama do homem. Eu perguntar para você, e aí, Flor, o que é a vida? Como é que você está vivendo a vida? O que é a vida? E você, de um lado, porque olha o movimento do Clóvis, pobre. De um lado dá uma resposta postiça, falsa, fajuta. Energia que quer se converter em energia. Lembra? Era uma resposta assim.
Não dá nem para repetir, de tão translocada. E depois o pêndulo vai para o outro lado. O silêncio. Eu não sei o que é. Portanto, eu não posso viver. Porra! Isso é um filósofo nosso, brasileiro. Você entende ou não? E o Abu Janra respeita o silêncio como quem diz, te humilho, para que você seja humilde. E possa sair desse pedestal teorético e ganhar o olho do caipira. O olho da pessoa comum. Que não tenta falsear uma resposta que é a resposta definitiva de todos nós. Aí o Abu Janra levanta, terminando o programa. Então, agora acabou o programa, vem cá dar um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. E abraça. E acaba. E uma pessoa mais sensível, que tenha... Você olha aquilo, você fica com mal-estar, cara. E você volta e vê aquilo 15 vezes para aumentar o teu mal-estar. Foi o que eu fiz. Eu falei, não é possível que eu tô vendo. Aí você explode uma hora. Eu falei, caralho, é isso mesmo. E esse é o drama. Como diz meu amigo Thiago Amorim. Meu amigo Thiago Amorim, vocês conhecem ele, vale a pena segui-lo, Thiago Amorim. É um advogado, que na verdade não é advogado, nunca foi, né? Se formou em Direito, mas ele faz uma coisa do tipo uma filosofia clínica, né? Chamada bioiatria, que foi tirado, inclusive, do Julián Marias, que é um autor que eu amo. Depois a gente vai falar dele. E o Thiago, nesses atendimentos que ele faz atendimento, ele não chama de atendimento, não pode, porque ele não é psicólogo, né? Então ele faz é filosofia clínica, né? Ele chama de aluno, o paciente dele. Ele fala, olha, Ítalo, aquele filme lá, do Sexto Sentido, vocês viram o filme Sexto Sentido? Tem aquela frase, qual que é a frase central do filme Sexto Sentido? I see dead people, eu vejo gente morta, que o menininho fala. E o Thiago fala, essa aqui é a frase da minha vida. Eu vejo gente morta todo dia, no atendimento. Isso é foda, cara. A gente morta em que sentido? Não é morta, óbvio, o cara não é coveiro, porra. Não é nesse sentido. Em que sentido? No sentido assim, olha, não estou vendo uma vida. O que é a morte? É a ausência de vida. Ah, pronto, já nos entendemos. Esse é o drama. É isso que a gente vai tentar corrigir aqui. Ah, então você é muito pretencioso. Pois bem, é. Mas dá. Dá pra fazer? Beleza? E a gente aqui já, então pronto. Depois de todo esse pequeno preâmbulo, para a gente meio que conversar, só tentar indicar o que a gente vai fazer é formar personalidade, amadurecer personalidade e ajustar o olho. É só isso.